E aí, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo em mais um aulão do Fadel das nossas quintas-feiras, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu tenho recebido, mas não é pouca não, é muita pergunta sobre o seguinte assunto, troca de titularidade das contas de consumo, dos encargos, mas principalmente energia. Então, eu vou falar sobre isso hoje no aulão. E você que está aqui pela primeira vez, presta atenção: o aulão é o momento que eu consigo separar para tratar sobre um assunto específico e poder aprofundar. Então, aqui eu consigo um pouco mais de tempo em dedicar sobre um assunto para que você seja uma administradora, um administrador de locação bem acima da média. E eu fico ouvindo ali as perguntas que chegam diariamente, é muita pergunta, inclusive, se eu não respondi a sua, eventualmente, vou responder em breve. Ou, se realmente passar muito tempo, você pode continuar perguntando, tá bom? Porque é muita gente me perguntando em todos os canais. Ali eu tenho Instagram, tenho YouTube, tenho TikTok, tenho o Direct e agora Trades, tem muita coisa. Então vamos lá. Seguinte, mas eu adoro responder perguntas sobre locação e é isso que eu gosto de fazer para ajudar todo mundo a subir de nível. É isso aí. Então vamos lá. Troca de titularidade de energia elétrica ou até de água também, dependendo do imóvel, né? Se tiver o registro de água separadamente, a titularidade, e de energia elétrica também. Então, primeiramente, não é um procedimento padrão no nosso querido Brasil, porque cada estado tem a sua companhia, quando não tem mais de uma. Então, ali, territorialmente dizendo, tem, então, regras e procedimentos diferentes a serem tratados. Então, né, no Brasil não há nada a ser feito que seja para amador, muito menos no nosso ramo de administração de imóveis. Aqui não tem espaço para amador. E aqui no meu curso, nas minhas aulas, nos meus canais, não tem ninguém mais amador. Está todo mundo acima da média, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, o que eu recebo de perguntas? Fadel, o que eu faço para forçar a troca de titularidade? Fadel, preciso trocar a titularidade das contas para o locatário? Aí eu não troquei e há débitos. E ali começa uma série de perguntas assim. Então, hoje eu vou responder todas, vou eliminar a sua dúvida, eu vou te dar todas as soluções necessárias para que você saia dessa aula pronto, com esse assunto superado para o seu dia a dia. Combinado? Então vamos lá. Seguinte: titularidade. É possível ser trocada? Sim. É uma conta de consumo, é um contrato separado que o locatário faz perante as concessionárias de energia e de água em qualquer lugar do nosso país, qualquer cidade. Combinado? Então, essa conta deve ficar no nome do consumidor, porque há um contrato separadamente, que não é o de locação, entre a fornecedora, prestadora desse serviço, desse produto, com o seu consumidor. Então, aquele imóvel pode ter tido dezenas, centenas de contratos no passado, porque cada pessoa que passou por ali, ex-proprietários, ex-locatários, ex-possuidores, tiveram necessidade, óbvio, de energia elétrica e de água. E para ter acesso a isso, você tem que contratar. E isso fica no nome dessas pessoas, no CPF atrelado delas. Combinado? Então, tem que fortificar nossa base aqui para a gente avançar nesse assunto. Feito isso, você já sabe. Você, como administra locações de imóveis, você tem que transferir a titularidade, então, dessa relação de consumo para o locatário perante as companhias. Isso é um encargo da locação e conforme a Lei 8.245 de 91, que eu sempre recomendo você ler o artigo 22 e 23, obrigações do locador, obrigações do locatário, está lá também pagar as contas de consumo. E nisso subentende-se, óbvio, pagar, consumo, pagar
encargos da locação, melhor dizendo, ele paga através dessa relação contratual. Então, é assim que tem que ser feito. O administrador, administradora de sucesso acima da média faz assim. Se você quiser estar dentro deles, você vai ter que fazer assim. Ponto final. Ah, Fadel, o locador, eu prefiro deixar no nome dele, que eu tenho um controle. Olha, não estou dizendo que não tem outras formas de serem feitas. Ah, posso deixar no nome do locador? Pode. E você vai cobrando do locatário mês a mês o pagamento, ou você entra no sistema, que a maior parte do nosso país já tem tudo informatizado, e você vai conferindo se está em dia ou não. E se ele não pagou, você tem, pelo contrato de locação e pela lei, instrumento sim de cobrar dele, não tem problema nenhum. Mas, minha amiga, meu amigo, aqui eu ensino você a alugar mais com o mesmo tempo dedicado, com a mesma quantidade de energia que você vai dispensar. E aqui você está dispensando mais energia a partir do momento que você inclui mais uma tarefa no seu processo locatício mensal de olhar se todos os seus locatários estão pagando conta de água e de luz. Sendo que se você transferir essa titularidade para ele, você não tem que conferir isso mais. E o tempo que você ou seus funcionários, sua equipe, poderiam gastar em conferir de tempos em tempos, ou até simplesmente pedir que ele mande o comprovante. Gente, mandar o comprovante, alguém tem que ler. Não é só ir arquivando, que ele pode te mandar a conta sem pagamento ou um recibo falso. Alguém tem que gastar, nem que seja alguns segundos, lendo, arquivando, alimentando o sistema. Depois vão falar que administrar a locação dá trabalho, né? Claro, dessa forma dá trabalho. Só que tem solução para tudo. Eu estou dando aqui a solução para você ser acima da média. Para que no final de um ano, no mês, você tenha economizado horas de trabalho e dedique isso para sua família, para viajar, para descansar, ou para crescer, então, a sua carteira de locações. É assim a fórmula. Combinado? Então vamos lá. Eu vou passar aqui algumas coisas que você pode fazer. No contrato de locação, você vai colocar a obrigação expressa. Quando eu falo isso nas minhas aulas, é escrever no contrato claramente que é obrigação do locatário transferir a titularidade das contas dos encargos no prazo de... Você escolhe o prazo, a lei não fala, então você escolhe o prazo que você achar que for melhor. Pode por 7 dias, 10 dias, 15 dias. Tem gente que coloca um mês, assim como eu já vi gente colocando 24 horas. Sei lá se isso é um tempo suficiente, mas coloque um prazo. O prazo, obviamente, tem que ser razoável, né? Você colocar lá que o locatário tem 60 minutos após a entrega da chave para trocar a titularidade, eu penso que um juiz lá na frente, num processo judicial questionando isso, vai pensar. Ele vai falar que é humanamente impossível e a cláusula é nula. É assim que a gente tem que raciocinar. Não precisa ser advogado nem formado em nada que tenha conhecimento jurídico para saber o senso comum das coisas. Tudo que alguém me pergunta que está fora da lei, fora do comum, eu penso assim, se uma outra pessoa, para mim, como advogado, eu tenho essa pessoa como um juiz, né? Se um juiz, mas você pode colocar qualquer outra pessoa, você mesmo do outro lado, é muito bom, tá? Nós somos os melhores juízes de nós mesmos. Eu coloco assim, e se ele interpretar? Já que não tem lei nenhuma, ele tem que usar o quê? Sabia que o juiz usa bom senso? Que ele pode usar o bom senso? Isso está na lei. Inclusive, ele pode usar um costume do lugar, que não tem lugar nenhum, mas é um costume conhecido no mercado imobiliário, no mercado de locações. Isso é fundamento para decisões judiciais. Então, se coloque do outro lado. Você pegando a chave, tendo 60 minutos para poder trocar a titularidade, você estaria confortável? Foi uma boa experiência com aquele administrador de imóveis? Obviamente que não. Então, por que você vai colocar isso no seu contrato? Olha que eu já vi. Não há sucesso em contratos armadilha, eu costumo falar. Não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Não é uma boa experiência. E esse locatário jamais vai alugar com você de novo, não vai te recomendar e ainda vai no Google e vai fazer uma avaliação que suas estrelinhas vão cair. E de tudo isso, você estando errado, é a pior conclusão que você vai tirar dessa situação. Tá bom? Vamos colocar um prazo razoável. 7 dias, 10 dias, 15 dias. Né? Menos de 30, porque vence outra conta. Então, tá bacana. Beleza? Mas
Toda obrigação, isso eu aprendi lá na primeira aula do curso de Direito. Primeira aula. Toda obrigação tem que ter uma penalidade. Não adianta colocar que ele é obrigado a trocar a titularidade se não tiver uma multa, porque senão é letra morta. Podem olhar qualquer lei que tem uma obrigação qualquer lá no final ou logo após, tem qualquer tipo de consequência ou penalidade, tá bom? Senão ela é inexequível, letra morta. Então vamos colocar no contrato. O locatário tem, por exemplo, 7 dias para trocar a titularidade da energia elétrica, vírgula, sob pena de incorrer na multa contratual. E aí, você tem que ter no seu contrato a cláusula penal. Eu já vi uma mistureba nos contratos, então olha só, presta atenção. Todo contrato tem 3 multas. Primeiro, atraso no pagamento de aluguel. Segundo, rescisão do contrato antecipadamente pelo locatário. É outra multa. Agora, tem a cláusula penal, que é geral. Se qualquer das partes, tá, locador e locatário, infringir o contrato ou lei, ele incorre em X multa. Ah, mas qual que é a multa? Lei nenhuma fala, mas a jurisprudência nos diz que é o seguinte, que é razoável 3 meses de aluguéis. Então, a cláusula penal sua, eu sugiro colocar 3 meses de aluguéis para qualquer infração contratual ou legal. Então, vamos raciocinar aqui. Eu estou construindo com você nessa aula um raciocínio. Então, continua comigo. Obrigação, trocar titularidade. Penalidade, multa de 3 meses. Pronto, final. Qual locatário em sã consciência que trocar titularidade é muito fácil, se não for online imediatamente, é só ir em qualquer agência de água ou de energia elétrica que faz isso, por telefone, pelo celular, hoje tem muita facilidade nisso. Qual não vai fazer isso sob pena de incorrer numa multa de 3 aluguéis? Mas não é só colocar isso no contrato, porque nem todo mundo lê tudo. Um contrato seu pode ter de 2 a 20 páginas, eu não sei. Então, explique isso para o locatário quando entregar chaves para ele. Só isso. Olha, você tem que transferir a conta, a titularidade da conta de energia elétrica e de água para o seu nome. Inclusive, está aqui o código identificador do imóvel. Vai precisar de algum documento para você entrar no site, aplicativo, ou ir lá na companhia e trocar. E você tem, por exemplo, 7 dias, tá? E olha, faz isso, por favor, porque senão tem uma multa, tá bom? Isso não pode ficar no nome do locador. Olha só como é que é diferente. Simplesmente pegar a assinatura, entregar, e depois de 10 dias, obviamente, o locatário nem sabia que tinha que fazer isso, ele não fez e você armadilha, né, no contrato, tá aqui a multa de 3 meses. Não, não é assim que funciona administrar a locação de imóveis. Não é assim que funciona com os acima da média, com quem administra centenas ou milhares de imóveis. Não é assim. Não é assim que nós chegamos a esse patamar. Tem muita coisa muito bacana, muito melhor para ser feito para você chegar num patamar de faturar bastante, tá bom? E aqui eu falo tudo isso. Então vamos lá. Outra forma de você fazer isso, concomitantemente ou dentro da sua estratégia. Não é muito melhor você mesmo entrar no sistema na hora que você está conversando com o locatário, entregando a chave para ele? Talvez, porque nem em todos os lugares no nosso país é assim. A culpa às vezes é do sistema, a culpa às vezes é da companhia, sim. Tem muita companhia ainda atrasada tecnologicamente no nosso país. Tem políticas diferentes. Dentro de companhias, eu sei muito bem, se você liga e um atendente te fala uma informação, você desliga o telefone, liga de novo, vai cair com outro atendente, é outra informação. Uma dica que eu dou. Não fique satisfeito com o primeiro não. Ligue novamente, pode cair em outra pessoa e vai ouvir um sim. É assim que funciona. E é assim que a gente tem que lidar com as coisas. O brasileiro, a gente está acostumado com isso. Bora. Na hora que você está ali entregando a chave, o que custa você entrar no sistema e já fazer ali a troca de titularidade na frente do locatário? Olha que experiência boa que você está dando para ele. Você ainda pode falar com ele, olha, tem uma obrigação no contrato, tem multa, mas aqui, vou fazer para você. Espera aí, só um minutinho, dá o CPF aqui, tá feito, toma aqui, tá no seu nome. Você vai tirar o encargo das costas dele, ele está preocupado com mudança, ele deve estar preocupado com tanta coisa para mudar para esse imóvel. Quem nunca mudou não sabe.
É um momento muito difícil. Você imagina, você está mudando tudo, tudo, sua vida. As poucas coisas que a gente tem na vida estão dentro da nossa casa e você está levando isso para um outro lugar desconhecido. Pessoas desconhecidas, endereço desconhecido, um ambiente desconhecido. Eu ainda tenho que ficar preocupado com toda a burocracia de locação. Não, o administrador de imóveis do sucesso, ele gera uma boa experiência para o locatário. O locador também, mas para o locatário. Esse locatário amanhã ele vai te indicar, esse locatário amanhã eu tenho certeza que ele vai ganhar dinheiro, ele vai comprar um imóvel próprio. Quando ele comprar o segundo, ele vai deixar com você para alugar, porque ele teve uma boa experiência com você. E é assim que a gente escala a locação ao longo do tempo. Tem gente que não escuta. Ah, Fadel, eu sou muito ansioso, eu preciso crescer minha carteira amanhã. Você tem duas saídas, né? Ou trata a sua ansiosidade aí, ou me escuta. Vamos com calma. Com calma a gente chega longe. E longe, meu amigo, é independência financeira, é faturar valor que você não precisa fazer mais nada nessa vida, nem a sua família. Então vamos com calma, a gente chega lá. Vamos lá, já falei, exigir pena de multa, você trocar, tá bom? Tem administradores que têm uma estratégia interessante. Não sei se é adequada caso a caso, tá bom? Eu acho válido também. Você só entrega as chaves do imóvel para o locatário depois que ele te apresenta o protocolo de pedido de troca de titularidade. Então, fechou a locação, você entrega para ele o contrato, ele vai precisar disso, tá? Lá na energia elétrica lá, ou na Copar, ou na... Estou falando de Minas Gerais, né? Na companhia de água. E fala com ele, olha, quando vier aqui pegar a chave do seu imóvel, que eu vou te entregar, eu preciso só que você já traga o protocolo de troca de titularidade. Interessante, tá? Muito interessante. Eu não brigaria muito com isso, tá? Ah, eu não tive tempo de fazer isso, mas você não vai me entregar a chave hoje? Tá vendo? Que é caso a caso. Eu entregaria a chave, mas se você fizer isso verbalmente, pelo menos, com os locatários, tenho certeza ali que pelo menos metade da sua locação já está resolvido. Ele vai, na hora que for buscar a chave do imóvel, já vai te apresentar o protocolo. Eu, particularmente, eu não brigaria por isso, tá? Tem outros instrumentos que é colocar o prazo e uma multa no contrato ou você mesmo fazer isso. Combinado? Quando é possível. E agora eu vou entrar em dois assuntos aqui bem avançados nessa aula. Vamos lá. Algumas companhias elétricas e de água estão cobrando uma taxa de religação. Aí eu recebo essa pergunta, Fadel, de quem que é essa responsabilidade? Eu entendo que é do locatário, mas eu entendo também que tem que deixar isso no contrato, que se eventualmente companhias elétricas e de água cobrarem a ligação do fornecimento, que isso é de competência do locatário. Agora, por quê? É só passar para ele? Não, gente, tem que ter um fundamento, porque eu já penso naquela pessoinha que vai ouvir isso, é o juiz. Então, tem que ter um fundamento. E qual é? Bem, se para morar no imóvel eu preciso de água e preciso de energia elétrica, e eu que tenho que contratar isso perante as concessionárias, e se isso é cobrado, eu tenho que pagar. Simplesmente assim. Não vai ter nenhum ermitão que vai morar no imóvel sem água e sem luz. E ele é que tem que contratar isso perante as companhias, no CPF dele. Então, se tem uma taxa lá, ele tem que brigar com essas companhias e não com o locador, muito menos com nós administradores. Mas coloque isso no contrato, tá bom? E ele, no final, ele tem que devolver o imóvel com o consumo final e mandando cancelar o seu contrato. O que vai cancelar o quê? O acesso à energia e provavelmente à água. Mas isso depende, eu não posso ser generalista aqui, depende no Brasil. Tem muitas situações que, quando você cancela, eles continuam com a luz e a água ligados, porque são bens essenciais para qualquer ser humano. Então, eu continuo ali, disponível, você acende a luz e tudo, mas tem lugar que corta. Então, fiquem atentos a isso. E eu estou falando isso para quê? Para o último assunto aqui da nossa aula. A aula está até mais extensa, mas esse assunto merece aprofundar até o fim. Vamos lá. Presta atenção aqui que eu vou falar. É uma questão mais avançada, tá? Então presta atenção. O locatário cumpriu todo o contrato.
entregou as chaves e ainda pediu o consumo final de energia elétrica e pagou. E a companhia elétrica foi lá e cortou a luz. Normal, não é? Bacana. Você vai alugar novamente. Quando você for alugar novamente, você, o seu vistoriador, o locatário, não vai lá conhecer o imóvel? Vai. Você não vai fazer uma vistoria? Vai. Você não vai fazer uma vistoria e verificar se a parte elétrica está funcionando? Vai, eu deveria. E não tem energia elétrica, como fazer? Então, eu faço a seguinte recomendação. Assim que o locatário encerrou no nome dele, você pede a ligação em nome do proprietário, do seu cliente, locador, e deixa lá. Porque é necessário ter energia até para a vistoria. Dependendo do lugar, é escuro, não vai ficar uma boa experiência para o locatário. Então, esse interregno de tempo, que pode demorar um dia, dois, assim como meses, eu acho, eu recomendo que fique, então, em nome do locador e proprietário, e nunca deixe em nome do anterior locatário, porque aí você vai estar, talvez, causando uma infração contratual ilegal, porque você já encerrou a relação locatícia. Por que esse consumo ainda está no nome dele? Imagina se o locador não pagar a conta. E você que nem alugou o imóvel novamente vai ficar monitorando isso? E se o locador deixar o imóvel sem exclusividade em outra imobiliária, em outro administrador? Olha que confusão, tá? E como, e como deixar isso mais claro ainda? No seu contrato de prestação de serviço, informando que, que estando o imóvel desocupado, os encargos deverão se manter no nome do locador e a obrigação dele pagar todos eles, respectivamente, até que seja feita nova locação. Combinado? Espero que tenham gostado desse aulão, um aulão especial sobre esse tema. Espero ter extirpado aqui toda, se não a maioria das perguntas. Mas, se você ainda tem uma pergunta sobre esse assunto, é só mandar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. E eu vou te pedir só uma coisinha em contrapartida. Curte, compartilha com quem mais possa ajudar, comente, critique, sugira o que você quiser de assunto para os próximos temas, as próximas aulas que eu estou gravando, tá bom? Olha, dessa forma, você pode ter certeza que nós estamos acima da média.